Olá amigos, irmãos e irmãs, como vocês estão? Eu sou o Renan, sou parte da equipe de voluntários aqui do canal Estandarte da Liberdade e vou apresentar para vocês uma série de vídeos este ano sobre a história da igreja no Brasil. E vamos começar já com um tema muito interessante que eu já vou adiantar para vocês, que é a história dos templos da igreja no Brasil. Não é a primeira vez que estamos fazendo um projeto assim. Em 2022 apresentamos uma série de vídeos sobre acontecimentos da igreja de forma geral, no mundo todo. Em 2023 a gente fez uma série muito interessante, onde vimos a história da igreja em cada um dos 26 estados e do Distrito Federal do Brasil. Foi muito bom porque a gente pôde ver como a igreja chegou em cada lugar, depoimentos de pioneiros, às vezes até fotos, registros históricos desses períodos, e do desenvolvimento da igreja em cada cantinho do Brasil, e que unidades, que estacas, que missões a igreja tem em cada um desses locais, das nossas 27 unidades da federação. E agora, esse novo ano 2024, vamos ver um pouco mais sobre a história da igreja. Começando, como eu disse, com a história dos templos, que a igreja construiu, está por construir. A gente também vai mencionar os novos templos anunciados aqui no Brasil. São 6 vídeos e estamos dividindo por região. Hoje, no primeiro vídeo, vou falar sobre os templos no estado de São Paulo. Depois vamos ter sobre os outros templos no Sudeste, no Nordeste, no Sul, Centro-Oeste e Norte. Não necessariamente nessa ordem, essa é só a ordem que eu me lembrei das regiões do Brasil. Tá bom? Vamos começar então falando sobre o Templo de São Paulo. Não poderia ser outro o primeiro templo, já que o Templo de São Paulo é primeiro em muitos sentidos. A construção do Templo de São Paulo foi anunciada em 1º de março de 1975 por Spencer W. Kimball, que era o presidente da igreja. Ele fez esse anúncio durante a abertura de uma conferência diária, a primeira conferência diária que estava sendo feita no Brasil. O que era uma conferência diária? Naquela época não era possível ter transmissão, a tecnologia não permitia isso, de transmitir a conferência geral para todo mundo. Então a primeira presidência e algumas outras autoridades gerais iam para cada área da igreja no mundo realizar uma conferência diária ali. Aqui no Brasil a primeira foi feita em 75 e no sábado pela manhã era como se fosse uma conferência geral mesmo, durava o sábado e o domingo. O presidente Kimball, antes de anunciar hino, oração, ele começou logo dizendo na abertura que estava muito feliz por anunciar a construção de um templo na cidade de São Paulo. E vocês podem imaginar, né, como os membros da igreja ficaram felizes por saber disso, né? Tivemos ali não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. E muitas autoridades gerais, então era um acontecimento muito importante. E com esse anúncio, a ocasião se tornou ainda mais importante. Eu vou ler para vocês agora um trechinho, na verdade alguns trechinhos pequenos, de um discurso de James E. Faust, que muitos conheceram ele como apóstolo, como conselheiro na primeira presidência, mas na época ele tinha um chamado que não existe mais hoje em dia. Ele era assistente do Quórum dos 12. Os assistentes do Quórum dos 12 eram sumos sacerdotes que ajudavam os 12 apóstolos a supervisionar as áreas da igreja no mundo. Essa função durou pouco tempo porque eles foram substituídos pelo primeiro Quórum dos 70, que foi reestruturado ainda pelo presidente Kimball. Mas na época, James E. Faust era assistente do Quórum dos 12, supervisor da área brasileira da igreja, e ele discursou na Conferência Geral de outubro de 75, isso está na Lia Rona de janeiro de 76. Ele falou sobre o Templo de São Paulo, né, do projeto do templo. Ele disse o seguinte: na semana passada, no local do templo, enquanto pensava e ponderava, avancei para o local onde as dependências do templo serão erguidas. Naquela manhã, na semana passada, caminhei em direção aos lugares santos do templo, tentando determinar pelas estacas onde seria a sala de selamento. Já parecia um lugar santificado. Mentalmente, visualizei os jovens casais, limpos e puros, de mãos dadas e sorriso nos lábios, muitos com a tez morena, com a pele morena, contrastando lindamente com as roupas alvas, os quais irão a esse local sagrado, para se casarem pelo poder do santo sacerdócio de Deus, para o tempo e a eternidade. Foi fácil imaginar a grande alegria de famílias inteiras, que se dirigirão a esse local para serem seladas
pela autoridade divina, numa associação familiar eterna, por causa de seu merecimento. Virão os desfiladeiros e planícies elevadas dos Andes, da orla marítima, virão das grandes cidades. Chegará a hora de caminhar por fora dos limites formados pelas pequenas estacas fincadas no chão, marcando a dimensão do tão aguardado templo. Tentei imaginar como o alto frontispício será. Ao mesmo tempo, tentei contemplar o dia em que os baixos e sérios índios da Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Paraguai se dirigirão para aquele lugar e olharão esse mesmo frontispício. Quisera saber se alguns deles não gostariam de admirar o fino artesanato do edifício, comparando-o com a qualidade do artesanato dos muros sagrados dos edifícios de seus antepassados, ainda em pé em Cusco, em Machu Picchu e outros lugares da América do Sul. Eles também tiveram seus templos. O que esse templo, que está prestes a ser erguido na América do Sul, significa para seu povo? Significa grandes e duradouras bênçãos. O presidente Kimball disse recentemente em Tóquio, ao anunciar a construção do primeiro templo no Extremo Oriente: nenhum templo foi construído sem sacrifício e trabalho árduo. Esta é uma igreja mundial e temos visto apenas o princípio. Tendo visto tudo que vi na América do Sul, não posso negar que este é o trabalho de Deus. Isso foi o que o presidente James E. Fausto, que Elder Fausto na época falou, é só um trecho, como eu disse. E pouco depois começou a construção do templo. A abertura de terra foi feita em 20 de março de 1976. A cerimônia foi presidida e a dedicação da terra foi feita pelo Elder James E. Fausto, como mencionei, era assistente dos 12 e supervisor da área brasileira. A visitação pública aconteceu em setembro de 78, quando o templo já estava construído. Eu não encontrei a informação dos dias exatos em que começou e terminou, mas vi que foi em setembro de 78. A data importante da dedicação começou em 30 de outubro e foi até 2 de novembro de 78, para dar tempo de fazer várias sessões e que muitas pessoas pudessem estar presentes. Não era como hoje em dia que dá para transmitir para capelas e algo assim. E a dedicação foi feita pelo presidente Spencer W. Kimball. Esse templo de São Paulo foi o templo número 17 da igreja em todo o mundo. Antes dele só havia 16 templos. Consegue imaginar isso? 16 templos. Naquela época, essa era a realidade da igreja. Os mais próximos templos eram de Mesa, no Arizona, e Washington DC, capital dos Estados Unidos. E já tinha acontecido de alguns membros terem ido aos Estados Unidos e receber suas investiduras, seu salamento lá, por conta própria, alguns que tinham condições nessa época. Mas eram muito poucos. E o Templo de São Paulo, foi o primeiro templo, não só do Brasil, não só da América do Sul, mas de toda a América Latina. Nem no México, onde a igreja é mais antiga, tinha um templo. Eles iam para o templo de Mesa, do Arizona. E esse templo em São Paulo atendia a todos os membros da igreja na América do Sul, de 78 até 83. Então havia ordenanças em espanhol também, realizadas, pelo menos em parte em espanhol, no Templo de São Paulo. Isso aconteceu até 83, porque em 1983, foi dedicado o Templo de Santiago do Chile, o primeiro templo de língua espanhola da igreja. E depois dessa dedicação do Templo de Santiago do Chile, até 86, alguns países da América do Sul ainda usavam o Templo de São Paulo. Mas em 86 foi dedicado o Templo de Lima, Peru, e o Templo de Buenos Aires, na Argentina. Então, a partir daí, de 86, o Templo de São Paulo passou a atender somente, entre aspas, o Brasil. Somente porque o Brasil é imenso. E ele continuou sendo o único templo do Brasil. Nos outros países também tiveram novos templos, mas de 78 até 2000, durante 22 anos, o Templo de São Paulo foi o único templo do Brasil. No ano 2000 foram dedicados os templos do Recife e de Porto Alegre. Então, a região do distrito das estacas, de áreas que frequentavam o Templo de São Paulo, vai ficando cada vez menor. E está ficando cada vez menor, e pode ser que diminua ainda mais. Eu vou ler para vocês um trechinho da oração dedicatória do Templo de São Paulo, feita pelo presidente Kimball. 2 parágrafos, 3, curtinhos. Pai nosso, que a paz habite em todos os lares dos teus santos. Que os santos anjos os guardem.
que a prosperidade brilhe sobre eles e as doenças e enfermidades sejam repreendidas em seu meio. Que a sua terra seja fecunda, que as águas sejam puras e o clima temperado, para o conforto e bem-estar do teu povo. Abençoa os pobres de teu povo, para que o clamor da necessidade e do sofrimento não chegue até os teus santos. Agradecemos-te por ter trazido o pai Leí e sua família a esta terra prometida, e por ter estabelecido teu povo, os nefitas e os lamanitas, e seu livro de Mórmon. Que coisa bonita, né? Realmente essa é uma terra prometida. Depois da sua dedicação, em 78, o templo funcionou até 2002. Em 2002, já tinha sido dedicado o templo de Campinas, e em agosto de 2002 o templo de São Paulo foi fechado para uma reforma e ampliação, uma reforma na sua estrutura. Inclusive as pessoas dizem que ficou bem diferente a logística, a divisão de salas e essas coisas dentro do templo. Eu não sei porque eu conheci ele já reformado, então, mas algumas pessoas dizem que teve realmente mudanças significativas. E é algo interessante que o Templo de São Paulo não tinha originalmente a estátua do Anjo Moroni na torre, no pináculo. O Anjo Moroni foi colocado no dia 20 de agosto de 2003, quando a construção do templo tinha sido concluída e estava faltando só alguns detalhes, né, para concluir a construção inteira. Teve um novo período de visitação pública de 17 de janeiro a 24 de fevereiro de 2004, e a rededicação foi feita no dia 22 de fevereiro pelo presidente Gordon B. Hinckley. O presidente Hinckley, ao fazer a dedicação, eu vou ler para vocês 2 trechinhos das coisas que ele disse nessa oração dedicatória. Rogamos-te que derrames as bênçãos sobre teu povo em toda a terra, sobre todos os que andam com fé e virtude diante de ti. Abre as janelas do céu e derrama bênçãos sobre elas. Concede-lhes teu cuidado protetor e vigilante. Protege-os do dilúvio de iniquidade que parece estar assolando o mundo. Traz alegria, gozo e paz aos seus corações e segurança aos seus lares. Pai, abençoa esta nação do Brasil, para que as liberdades do povo sejam mantidas e que a paz na terra seja preservada e fortalecida. Algumas coisas continuaram acontecendo que são importantes do ponto de vista histórico depois dessa rededicação. E são meio recentes. Em 20 de janeiro de 2019 foi dedicado o Centro de Visitantes do Templo de São Paulo. Eu tive o privilégio de conhecer esse templo em novembro do ano passado. Passei 1 horinha ou 2 lá e é enorme, é belíssimo. Tem um vídeo aqui no canal Estandarte da Liberdade mostrando como é. Vocês podem procurar e conhecer mais sobre o que mostra aí. Mostra coisas sobre a história da construção, etc. É muito interessante esse vídeo. Encontre aqui no canal, é fácil de achar. E, bem recentemente, em 11 de dezembro de 2023, foi inaugurada a ampliação do Jardim do Templo. O Jardim do Templo de São Paulo era muito pequeno. Eu acho que era o menor do Brasil, o menor jardim de templo que tem no Brasil. E foi um pouco ampliado. E essa ampliação foi inaugurada recentemente. Então é o templo mais antigo do Brasil, da América Latina, como eu mencionei. E ainda continua tendo história, tendo acontecimentos, fatos históricos. Agora eu vou apresentar para vocês a lista dos casais que foram chamados para servir na presidência do Templo de São Paulo. Os presidentes e as diretoras do Templo de São Paulo. São 15 casais. O primeiro foi Finn Bergstedt Paulsen e Sarah Melissa Broadbent Paulsen, de 78 a 79. Segundo casal, José Benjamin Puerta e Diva Eusébia Puerta, de 79 a 84. Terceiro, Hal Roscoe Johnson e Virginia Pond Johnson, de 84 a 87. Wayne Moore Beck e Evelyn Williams Moon Beck, de 87 a 90. Hélio da Rocha Camargo, que tinha sido autoridade geral da igreja, e Nair Belmira de Gouveia Camargo, de 90 a 93. Atos Marques de Amorim, que também tinha sido autoridade geral, e Maria Alice Pires Ferrão Amorim, de 93 a 96. Aledir Paganelli Barbot e Christine Barbot, de 96 a 99.
Oswaldo Silva Camargo e Beatriz da Silva Camargo, de 99 a 2003, Joseph Kent Jolley e Jill Waldron Leishman Jolley, de 2003 a 2006, Jairo Mazagardi, também ex-autoridade geral, e Elizabeth Iene Mazagardi, de 2006 a 2009, Stanley Dwayne Nieleman e Sherilyn Hunt Nieleman, de 2009 a 2012, Paulo Roberto Puerta, filho do segundo presidente do templo, José Benjamin Puerta, e Rita Kundari Puerta, de 2012 a 2015, Fernando Antônio Muniz e Silva e Mônica Lacerda Muniz e Silva, de 15 a 18, Romeu Antônio Piros e Ilza Maria Alves Piros, de 18 a 21, e o atual casal, Paulo Roberto Tofanelli e Marilu Pereira Tofanelli, de 2001 até o presente. Que eu não conheci eles pessoalmente, mas sei que são um casal maravilhoso. Já li um livro escrito por esse irmão, que é o Evangelho em Verso e Prosa, se não me engano. Eles têm alguns vídeos aqui no YouTube também, onde eles cantam belíssimamente alguns hinos. Parecem ser... Eu digo parecem porque eu não conheço pessoalmente para falar com toda certeza, mas pelo que eu vi, são encantadores. Vamos falar agora então sobre o segundo templo do estado de São Paulo, o templo de Campinas. O anúncio da construção desse templo foi feito na Conferência Geral de abril de 97. Foi feita pelo presidente Hinckley. E algo interessante que ele mencionou quando anunciou a construção do templo em Campinas é que era muito necessário construir um templo nessa região. Campinas é a segunda maior cidade de São Paulo, é a vice-cidade, é a segunda capital informalmente do estado de São Paulo e é uma das maiores cidades do Brasil. A abertura e dedicação da terra foi feita em 1º de maio de 98 por James E. Faust, que tinha sido o assistente do Coro dos Doze lá em 78, agora ele já era segundo conselheiro na primeira presidência. E ele tinha servido como missionário, tanto na cidade de São Paulo, como na cidade de Campinas, e era a segunda vez que ele estava dando início à construção de um templo na área onde ele tinha servido como jovem missionário. A visitação pública aconteceu de 20 de abril a 11 de maio de 2002, e a dedicação foi feita pelo presidente Hinckley no dia 17 de maio de 2002. Esse foi o segundo templo no estado de São Paulo, o quarto templo no Brasil e o templo número 111 da igreja em todo o mundo. Vou ler para vocês um trechinho da oração dedicatória desse templo. O presidente Hinckley disse assim: aqui ocorrerá um grande e dedicado serviço em favor daqueles que passaram além do véu da morte, para que possam ser libertados da prisão em que foram mantidos, muitos deles durante séculos. Aqui acontecerá um trabalho altruísta de amor. Agradecemos-te por cada bênção, por cada oportunidade que aqui será oferecida. Abençoa teus santos nesta grande nação do Brasil, enquanto eles caminham em obediência diante de ti. Abre as janelas do céu e derrama bênção sobre eles. Que a fé cresça nos corações do teu povo, que seus testemunhos nunca vacilem, que eles sempre olhem para ti com amor e confiança. Eu acho importante, acho interessante a gente conhecer essas orações dedicatórias, porque elas não servem só para aquele templo. Acaba abençoando a todos nós, que revelam muito do amor que Deus e seus profetas e nosso Salvador têm por nós. No templo de Campinas, 8 casais já serviram como presidentes e diretoras do templo. São Sadayoshi Ishii e Eponina Ide Ishii, de 2002 a 2005, Ademar Damiani, ex-autoridade geral, e Valquíria Bronze Damiani, de 2005 a 2007, Isaías Pivato Nogueira e Dina Barbosa Nogueira, de 2007 a 10, Jorge Arthur Oaks e Janet Nelly Hubert Oaks, de 10 a 13, Silvio Geswanter, perdão se eu falo algum nome errado, tá? É que não se fala alemão ainda não. E Janet Nélia Hubert, e Hildegard Marion Geswanter, de 13 a 16. Alceu Arndt e Marci Kruger Arndt, de 16 a 19. Gilson Roberto Caterine Preto e Maria Claudete Gimines Preto, de 19 a 22, e
Cleto Pinheiro de Oliveira e Ana Márcia Agra de Oliveira, de 2002 até o presente. E esse templo continua funcionando, salvo engano, é o maior templo que a gente tem no Brasil. Tanto com a estrutura do prédio do templo em si, quanto também no terreno total do templo. Como vocês sabem, existem outros templos que não estão dedicados, mas já foram anunciados e que estão em diversas fases de construção e planejamento no estado de São Paulo. São os templos de São Paulo Leste, que foi anunciado pelo presidente Nelson na Conferência Geral de outubro de 2020. O local da construção do templo foi anunciado em 31 de outubro de 2022. E o templo já sendo construído na Avenida Guilherme Jorge, na Vila Carrão, em São Paulo. Esse templo vai fazer da cidade de São Paulo a quinta cidade do mundo em ter dois templos na mesma cidade. Veja que interessante. As outras cidades são St. George, Provo e South Jordan, no estado de Utah, e Lima, no Peru. Quando ele for dedicado, se for seguindo a ordem que a gente acha, né, dos anúncios, ele vai ser o templo número 149 da igreja no mundo inteiro, né, e o 13º no Brasil, além de ser o terceiro no estado de São Paulo. O Templo de Santos. A construção desse templo foi anunciada pelo presidente Nelson também. Todos esses pelo presidente Nelson, né? O presidente Nelson é o anunciador de templos. O Guinness Book tem que registrar isso aí. Foi na Conferência Geral de abril de 22. O local foi anunciado em 22 de novembro de 22 e é na Avenida Doutor Valdemar Leão, em Jabaquara, Santos. Vai ser o templo número 273 da igreja e número 15 no Brasil, o quarto do estado de São Paulo. E um último templo que foi anunciado para o estado de São Paulo é o templo de Ribeirão Preto. O anúncio foi feito pelo presidente Nelson na Conferência Geral de outubro de 22 e o local foi anunciado em 28 de novembro de 22. Bem pouquinho tempo, né, entre o anúncio da construção e o anúncio do local. É no quarteirão entre a Avenida Antônio Marçal e a Avenida Ottawa. Esse vai ser o templo número 285 da igreja e o número 18 no Brasil. E agora, antes de terminar esse vídeo, quero fazer uma pergunta para vocês. Que outros lugares vocês acham que pode ter mais templos no estado de São Paulo? Porque vai ter mais. O presidente Nelson sempre disse que se preparem para o ano que vem, para o próximo, depois, que tem muita coisa emocionante. Eu não vou dar palpites, não tem que fazer apostas, nada disso, mas analisando as tendências de como a igreja tem realizado a construção dos templos, normalmente é nas cidades que tem muitas estacas e que são sede de missão. Então, uma cidade que tem potencial é a cidade de Piracicaba. A missão foi criada lá em 2013, lá tem 9 estacas e um distrito. É muito possível. Quem sabe talvez mais um templo na cidade de São Paulo, que tem 5 missões. Tem um templo atual, que está na área da missão oeste, vai ser construído um templo São Paulo Leste. Por que não também ter um São Paulo Norte, São Paulo Sul, Interlagos? Quem sabe, né? Com o presidente Nelson aí e os próximos presidentes da igreja que virão, a gente nunca sabe, mas sempre podemos esperar notícias boas de mais templos. Esse é o primeiro vídeo dessa série. Espero que vocês tenham gostado, que estejam gostando. Acompanhem o canal Estandarte da Liberdade, sigam, se inscrevam no canal, deem o like, comentem aqui o que vocês acham de interessante do templo, se vocês sabem mais coisas, têm lembranças desses templos, comentem, porque tudo isso é interessante e é enriquecedor para todos nós. Muito obrigado e até mais.